Olá, bom dia. Você que é do segundo ano do Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Unidade São Miguel. Nós estamos trabalhando agora a aula de número 7, capítulo 2, capítulo 7, livro 2, de História 1. À frente é a História 1 e o nosso tema é Estrutura Econômica da Velha República. Então vamos lá. Você já recebeu o material que está na plataforma, está todo grifadinho, as notas estão colocadas lá. Então eu gostaria de que você transcrevesse as notas para o seu livro ou para o seu caderno e fizesse os grifos também no seu livro, no seu material didático. Não se contente só de olhar lá na plataforma, ou mesmo que você imprima, mas ponha no seu livro tudo direitinho. Depois que você fizer isso e completar a leitura do capítulo, aí você volta a assistir esse vídeo mais uma vez, que eu vou estar dando algumas explicações de como funcionava a estrutura econômica da Velha República do Brasil. Não deixe de fazer os exercícios do livro, são 3 sequências de exercício. 3 sequências de exercício, faça todas elas, que depois a gente vai conferir isso, a gente tem a avaliação nesse sentido. Pois muito bem, então vamos começar sobre o nosso assunto, postas essas introduções, né? Como funcionava a estrutura econômica da Velha República. Todos nós lembramos da Velha República como o período do café com leite. E eu sei que em algum lugar, algumas pessoas dizem que é porque juntava o café dos paulistas e as vacas de leite dos mineiros, e aí café com leite. Primeiro mito, não tem nada a ver com leite. Se refere a café com leite porque Minas tem uma tradição antiga do queijo, dos produtos lácteos. Essa tradição vem ainda do tempo do século XVIII, o século do ouro no Brasil. A grande riqueza de Minas no século XX é o café, especialmente ali naquela região que hoje a gente chama de Califórnia brasileira, que é a região do Triângulo Mineiro, né? Que se junta ali com o Vale do Paraíba de Minas, de São Paulo, e forma uma região riquíssima. Se aquilo ali fosse separado do Brasil, fosse um país só, até hoje teria PIB de primeiro mundo. O PIB ali é igualzinho ao da Bélgica. A renda per capita é igualzinho da Holanda. Então é uma região formidavelmente rica. Café com café, portanto, não tem nada a ver com leite. Muito bem. E essas empresas, esses grupos de fazendeiros que produziam café em grande quantidade no Brasil, ocupavam basicamente 4 regiões físicas no Brasil, 4 regiões no território brasileiro. Era o estado de São Paulo, um pouco na Baixada Paulista, Baixada Santista, e principalmente lá no interior, no chamado Oeste Paulista, no Vale do Paraíba. Ocupava o segundo lugar, que era o Triângulo Mineiro, a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e o Nordeste do Paraná. Essa era a área que se produzia café. Os elementos que controlavam essa região fizeram uma oligarquia, um clube do Bolinha, em que só eles participavam do poder a nível central. Porque era muito importante para eles participarem do poder a nível central. Porque o café não era um produto de consumo interno, era um produto de consumo externo, um produto de exportação. É o que hoje nós chamamos de commodity. Mais ou menos o mesmo papel da soja, do minério de ferro, né? Esses do gado, das proteínas, chamadas proteínas animais. Então, estes são commodities. Pois bem, quando você vende lá fora, você não recebe em moeda nacional, você recebe na moeda de quem está comprando. Isso é uma prática do comércio internacional. Quem compra paga com dinheiro que tem no bolso. Todo canto é assim. Se você vai vender uma coisa, você não vende na moeda que você queira receber, mas na moeda que o cliente tenha disponível. Ok. Então, quando eles traziam dinheiro para o Brasil, eles precisavam transformar o dinheiro que eles receberam lá fora em dinheiro nacional. É aí que entra o porquê de controlarem o governo central. Porque quem diz quanto uma moeda estrangeira vale no Brasil é o governo. O governo tem 2 maneiras para decidir quanto vale a moeda estrangeira. Hoje, isso é uma coisa contemporânea, que vem acontecendo nos últimos 25 anos no Brasil, desde que o Plano Real foi implantado. A moeda estrangeira flutua.
O mercado diz quanto quer pagar pelo dólar, pelo euro, pela libra esterlina, ok? Mas apesar dessa flutuação, a gente tem intervenções do Banco Central. O Banco Central tem um estoque grande de dólares e ele vende uma parte desses dólares de vez em quando para ter muito dólar sendo vendido e o preço ser controlado, ok? Não fosse esse estoque regulador, o dólar hoje já podia estar valendo aí na faixa de 12 a 14 reais. Seria mais ou menos o preço que o mercado estaria pagando um dólar no Brasil hoje. Mas como o governo intervém, está na faixa de 5,50 para baixo. Ok? Talvez na terça-feira, quando você assistir, isso já tenha passado de 5,50. Mas vamos lá. Naquela época, como é que funcionava isso? Não era mercado. Naquela época, o governo decretava, havia uma tabela. E o governo dizia quanto era para pagar por cada moeda estrangeira. E quem tem a caneta é o ministro da Fazenda. E quem nomeia o ministro da Fazenda é o presidente da República. Por isso é muito importante para os cafeicultores escolherem o presidente. Porque se eles escolhem o presidente, independente do que aconteça, o ministro da Fazenda vai estar na mão deles. Então eles vão poder escolher de que forma eles vão trocar esse dinheiro. Tem um detalhe interessante e importante que você tem em mente. É que até 1971, portanto, 1920, 1930, ainda eram décadas que funcionavam dessa forma, o dinheiro americano e o dinheiro inglês, que eram as duas principais moedas de troca internacional, eles seguiam um chamado, entre aspas, Tratado de Bretton Woods. Bretton Woods é uma cidade no interior da Inglaterra, onde funciona o Departamento de Ouro do Banco Central, em inglês. Então, como é que era isso? Cada dólar ou cada libra esterlina emitidas tinha que ter uma quantidade de libra guardada. Então, o governo inglês só fabricava uma nota de libra quando tinha o mesmo valor daquela libra em ouro guardado. Certo? Era chamada moeda lastreada. Até hoje, muita gente pensa que é assim. Não é mais assim, desde 71. Então, o que fazia com esse lastro? Eles pegavam libras esterlinas pelo café e traziam para o Brasil. Quando chegavam aqui, ao invés de trocarem a libra por contos de réis, que era a moeda do Brasil, grande parte dessas libras eles trocavam por ouro. Então, olha só, o café valia ouro. Por isso, muitos dizem que o café era ouro verde. Ou as plantações de café eram chamadas de plantação de ouro, porque rendia ouro para eles. Note, isso está no nosso texto, nas nossas notas, nos nossos comentários lá no seu material didático, que essa gente não era ignorante. Muitas vezes as pessoas querem passar a pecha de que os coronéis eram um bando de ignorante, um bando de gente que não sabia o que estava fazendo da vida. Não era bem assim, não. Eram pessoas muito safas, sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam calcular, sabiam fazer contas, sabiam o que era comércio internacional. Um outro detalhe importante sobre esse período é que eles se ocupavam, os coronéis, se ocupavam de produzir o café. Mas quem fazia a exportação do café, quem fazia esse trâmite de achar mercado, de alocar no mercado, eram estrangeiros. Empresas estrangeiras, que eram chamadas de, hoje nós chamamos essa empresa de tradings, naquela época se chamava de agroexportadoras. Eram empresas que pegavam café, compravam da mão do cafeicultor, ensacavam e mandavam para fora do Brasil. Certo? Aí quando chegava o dinheiro no Brasil, eles trocavam por ouro ou por contos de réis e pagavam o produto rural. Não era só café que tinha no Brasil. Havia 3 outros grandes focos de riqueza no Brasil. Você já conhece isso, nós já explicamos isso em sala de aula anteriormente, antes desse recesso. Era o cacau na Bahia, a gente tinha o gado em Minas, o gado, desculpa, não em Minas, mas no Rio Grande do Sul, as ervas também no Rio Grande do Sul, erva mate especialmente, a borracha aqui no Nordeste, aqui no Norte, e lá na Bahia, ainda além do cacau, na Bahia e Ceará, nós tínhamos o algodão, ok? Então havia uma diversidade econômica no Brasil, mas o carro-chefe é o café.